Senhor Jesus, agora, neste exato momento de desabafo, é verdade, as pessoas estão saturadas, oprimidas, as pessoas estão cheias de angústia, de medo, de raiva, e elas precisam desabafar, e o Senhor é o único que entende o nosso desabafo, e o único que pode remover essa angústia, essa tristeza, esse medo, essa irritabilidade e trazer a paz, a força, a confiança de que vamos vencer as lutas nesta vida. Então agora, ouça o que Ele tem a te falar, aí no carro, no hospital, no presídio, no trabalho, seja ele quem for, famoso ou anônimo, rico ou pobre, tenha sido ele uma boa pessoa ou uma má pessoa, não importa, Deus. Ouça este idoso, ouça esta mulher, ouça agora esse adolescente, essa criança que assistiu, esse adolescente que diz: meu Deus, o Senhor existe, está aí, a prova através dos casos verídicos exibidos. Eu quero te conhecer. Usa esta água, meu Senhor, como um ponto de contato e arranque esse encosto do vício. Eu te repreendo, espírito da depressão. Coloque a sua mão sobre a minha mão, meu amigo. Aproxime-se do seu computador, do seu televisor. Você que acompanha esta oração por meio da rádio, coloque a sua mão sobre o seu rádio receptor, sobre o painel do carro, e agora, o espírito da morte que tentou matar este homem, esta mulher, em acidentes, com doenças incuráveis, doenças que os médicos não conseguiram diagnosticar, solta o corpo dela, solta o corpo dele agora. Eu te repreendo, encosto, espírito da separação que levou a traição, que levou este filho a sair de casa. Eu te repreendo e te ordeno agora. Repita comigo e diga: em o nome de Jesus, fale com autoridade. Agora, todo mal, diga: saia! Retire as suas mãos, respire profundo. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, porque agora, se eu sou homem de Deus, o Senhor opera o milagre, dá um sinal para esta pessoa. Se a nossa intenção realmente é levar as pessoas a te conhecerem, então que agora eles percebam a diferença entre antes e depois desta oração. Pois eu declaro esta água como ponto de contato consagrada, em o nome de Jesus, que disse: vinde como estás. Meu amigo, beba, participemos juntos desta água consagrada e receba agora um sinal de Deus aí onde você está. Receba a paz. Sim, Ele está aí. Entregue-se a Ele. Você que está nesta fogueira santa, buscando uma nova identidade, uma identidade celestial, o Espírito de Deus em você, diga para Ele: meu Senhor, aceita-me como sacrifício vivo no teu altar. Mostra-me o que mais fazer, o que mais eu tenho que fazer para demonstrar a Ti a minha dependência, a minha confiança, a minha fé, pois eu quero materializá-la no teu altar para ser transformado em filho teu. Receba o Espírito de Deus. Você que sacrificou, você tem paz, você tem direção, você tem coragem, é o sinal de Deus para você. E você que ainda não subiu no altar, você vai subir neste domingo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, para lutar com Deus, não contra Deus. Espírito Santo, possua a todos, e que nesta fogueira santa, os que não são batizados, sejam batizados, e os que já são, venham desfrutar de uma vida de filho do Rei, como príncipes e princesas, pois eu os entrego a Ti, e você que crê e concorda, diga amém.
e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A primeira coisa que Jacó fez depois que foi transformado em Israel foi purificar os seus entes queridos da idolatria, foi purificá-los de toda imundície. Inclusive, ele pediu para trocarem de roupa. Quer dizer, ele agora estava buscando passar para os seus familiares a pureza, a necessidade de agradar a Deus, chamar a atenção de Deus. Por isso que domingo agora você vai trazer este familiar seu, depressivo, viciado, desempregado, desenganado, desacreditado. E aqui no Templo de Salomão você vai dizer: meu Deus, eu fiz a minha parte, eu trouxe a tua casa. Assim como eu já o levei a uma clínica, já o fui buscar numa delegacia, assim como eu já fui visitá-lo no presídio, assim como eu já fui levá-lo em um hospital, a um advogado, a um especialista, agora eu o trouxe aqui à tua casa. Agora é com o Senhor e nós vamos dar atenção, nós vamos atendê-lo, nós não vamos cobrar pela orientação que vamos dar a você e à sua família, porque o que nós temos recebido de Deus não há dinheiro que pague, e o que nós vamos passar para os seus familiares também não há dinheiro que pague, porque é a bênção de Deus. Nós vamos ungir os pés. Aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, nós vamos ungir com óleo de Betel. Nós vamos ungir os pés para Deus guiar os passos desse ente querido seu. Caso ele não queira vir, caso ele faça corpo mole, dê desculpas e despreze essa oportunidade, então você traz uma peça de roupa dele que nós vamos borrifar, vamos aspergir água consagrada à Santíssima Trindade, para que quando ele coloque esta roupa, venha a proteção, venha a libertação, venha a luz do Altíssimo sobre ele, para fazê-lo entender que sem Deus ele não poderá vencer as guerras desta vida. Meu amigo, esvaziar-se de si mesmo, a exemplo do que fez Jacó no Jaboque, para onde nós vamos levar a sua fotografia, você que cumpriu com o seu voto, você que vai estar cumprindo com o seu voto neste domingo, ao pôr do sol, nós vamos levar para lá, para este lugar. Esse lugar é real, é o mesmo lugar, a região onde Jacó foi transformado em Israel, porque ele não se poupou da dor de esvaziar-se de si mesmo. Esvaziar-se de si mesmo é tirar a sua confiança de pessoas, de coisas, de experiências, de títulos, de posição e colocar toda a sua confiança, toda a sua dependência em Deus. Isso é sacrificar para ser cheio do Espírito Santo. Domingo agora você terá a oportunidade de cumprir com o seu voto ou fazer parte dessa fogueira santa, porque no domingo seguinte você também terá a oportunidade de subir no altar. Não há desculpas. Inclusive, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, nós estudamos o livro do Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 7. Vamos concluir neste domingo o capítulo 7. Chegue cedo, traga a sua família. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes,
de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile, o Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pare de ficar se culpando e até pensando em tirar a sua própria vida, porque você perdeu muitas oportunidades. É verdade. Você não está errado, não. Você realmente perdeu muitas oportunidades. Mas você tem que parar de ficar olhando para trás. As oportunidades que você perdeu, perdeu. O que importa é daqui para frente. Deus vai lhe dar, ouça, Deus lhe está dando, por meio deste programa, a oportunidade que, se você aproveitar, vai compensar todas as oportunidades que você perdeu. E eu também quero falar com você. Com você que diz, bispo, eu nunca tive oportunidade. Pois bem, eu vou provar para você que este programa é a oportunidade de Deus para você mudar de vida. Eu vou provar não com blá, blá, blá. Eu vou provar com casos verídicos de pessoas que creram na Bíblia Sagrada e tiveram as suas vidas transformadas pela ação, poder, direção do Espírito de Deus, que marcou um encontro com você. Aí, no presídio, no hospital, no trabalho, no carro, em casa, não importa o lugar, Deus vai falar com você agora. Com você que diz, olha, que cabeça dura que eu fui. Olha, que bobo que eu fui. Olha, como eu fui cego. Perdi aquela oportunidade. Não importa. Essa que você vai ter agora é a mais importante. Por isso, trate de aproveitá-la, porque o que importa é daqui para frente. Deus vai lhe dar agora uma oportunidade que, se você agarrá-la com todas as suas forças, com toda a sua fé, já era. Os problemas vão ser resolvidos e os seus sonhos vão ser realizados. Está duvidando? Então preste atenção. Comecei como um olheiro ali no tráfico, avisava quando a polícia ela vinha, me viciei em cocaína, álcool, cigarro. Foram 11 anos, dos 14 aos 25 anos de idade, 11 anos nessa vida. Meu nome é Geidson, sou consultor de negócios. A minha origem é de uma família humilde, porém que nunca nos faltou nada. Até os 14 anos, um bom filho, estudava, fazia os cursos que a minha mãe pagava. Porém, com 14 anos de idade, eu tinha uma irmã que era um ano mais nova e ela faleceu, foi vítima de um atropelamento, morreu na minha frente, morte instantânea, morreu na hora. Isso foi um choque e eu perdi o foco dos estudos, perdi o foco de fazer os cursos e comecei a me envolver ali no bairro onde eu morava com pessoas que estavam inseridas ali no mundo do tráfico. Quando me dei por mim, já estava envolvido, eu via eles com carro, com moto, aquela coisa toda, e o jovem quer adrenalina, quer o dinheiro fácil, o dinheiro rápido. E eu migrei também, entrei nesse mundo e fiquei
por 11 anos nessa vida, além do tráfico, assalto, sequestro, envolvido com quadrilha de assalto a banco e carro forte, envolvido com integrantes da maior facção criminosa do país, viciado em cocaína, álcool, cigarro. Fui preso algumas vezes, passei na antiga FEBEM, passei já de maior em delegacias, na Zona Sul, em alguns cadeiões. Eu entrava em depressão, ficava muito mal, e foi assim que eu cheguei na igreja, né, sem contar nada para ninguém, nem para as mulheres que eu tinha, as amantes, nem para familiar. Vim escondido, vamos dizer assim. Eu escutei uma programação na rádio, dirigindo o carro. E nessa programação o bispo ele fazia esse convite, né, para a gente fazer uma prova, um desafio com Deus, e aquilo chamou a minha atenção. E foi assim que eu cheguei. Então eu decidi, por fim, permanecer na igreja, me batizei nas águas, aprendi a importância de ter palavra com Deus, de honrar Ele, colocar Ele em primeiro. A primeira coisa que aconteceu foi Deus abriu a porta de um emprego, né? Comecei a trabalhar como colaborador de uma empresa. Ali eu fiquei alguns anos naquela empresa, foi abrindo a minha visão, né? A importância de ser empreendedor, né? E desde então a minha vida ela tem mudado. Agora em tempos de pandemia a gente tem prosperado muito. Hoje eu consegui honrar todos os compromissos atrasados, dia após dia, semana após semana. Eu fiz uma prova com Deus no altar e 5 semanas depois desse voto e dessas orações, eu fechei um contrato no Rio de Janeiro de 3,5 milhões de reais, lá no Leblon. A gente vendia um alto padrão lá, um imóvel. E mais 3, 4 semanas depois, mais 2 contratos milionários, somando aí mais de 6 milhões de vendas em menos de 2 meses na pandemia. Comprei carro importado, abençoei a minha família, o meu pai, a minha mãe, reformei carro do meu pai, reformei casa. Deus tem sido maravilhoso conosco e eu tenho certeza que é só o começo, isso é só um sinal, né? Ele mostrando, esse é o caminho, é isso que eu busco. E eu tenho certeza que assim como está escrito, vai acontecer, que coisas novas e maiores Ele vai fazer. Você tem que ter um objetivo, um alvo, um foco e colocar Deus como primeiro. Aí não tem como dar errado. Eu não disse para você que, ainda que você tenha perdido muitas oportunidades, se você aproveitar essa que lhe está sendo dada por meio deste programa, Deus irá transformar a sua vida? O Geidson prova isso. Por 11 anos, ele esteve envolvido no tráfico. Foi um bandido, bandidão. Mas quando ele teve a oportunidade de conhecer a verdade, ele quis sair daquele inferno e saiu. E é a oportunidade que você tem também. Faça o voto de Betel, meu amigo. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter formação acadêmica, você não precisa ter curso teológico, você não precisa ter religião, você precisa ter palavra. Você honra a sua palavra? Me responda, por favor. Se você é uma pessoa honrada, que honra a sua palavra, então você pode fazer o voto de Betel. O que é Betel, bispo? Betel em hebraico é porta do céu. Se você quer sair do inferno que você está vivendo, faça o voto de Betel. Honre a Deus em primeiro lugar. Empenhe a sua palavra ao Criador, que Ele será o seu Deus, protetor, guia, provedor e salvador. Ele vai te abençoar como abençoou o Geidson. O voto de Betel é você ser a própria bênção, por ter a direção e a força. Repita comigo, direção. Fala, gente, em voz alta. Direção e a força para fazer o que tem que ser feito. Tá vendo? Pare de dar desculpas. Pare de fazer o que você não deve e comece a fazer o que tem que ser feito. Foi o que o Geidson aprendeu na Igreja Universal. Ele aprendeu a parar de dar desculpas. Ele deixou de ser um bandido para ser um servo de Deus. E por isso, mesmo em meio à pandemia, ele está prosperando. Eu vou ungir os seus pés, o peito dos seus pés, domingo agora. Já ungimos a cabeça, já ungimos as mãos. Ah, bispo, eu não fui, eu não pude, eu não sabia. Já era, perdeu a oportunidade. Agora olha para frente.
Domingo eu vou ungir os seus pés, o peito dos pés, com o óleo lá de Betel. Esse azeite consagrado lá em Betel, para Deus guiar os seus passos e lhe abençoar neste segundo semestre, de forma que todas as oportunidades que você perdeu, esquece. A oportunidade agora no segundo semestre vai revolucionar a sua vida. A depressão, ela te tira energia. Quando chegou perto do vestibular, eu comecei a ter mais depressão. Eu tinha que tomar alguma atitude, porque os pensamentos estavam muito fortes. Eram pensamentos perigosos que poderiam me levar ao suicídio. Nisso, com certeza, eu compartilhei essa informação com os meus pais, que eu não estava conseguindo. Eles, como médicos, pensaram, através da medicina, a gente tem como ajudar. Então, eu comecei a fazer tratamento com psiquiatra. Os remédios, eles ajudavam por um certo período e depois uma piora. E até que eu conheci amigos que usavam drogas e diziam que através das drogas eu poderia ter alegria. E durante muitas vezes veio pensamentos, aonde a solução de tudo era morrer. Então eu já estava há 4 anos tentando passar no vestibular e até então eu já tinha feito 27 provas. E aí uma pessoa me falou de uma professora, que tinha a fama de que até analfabeto ela fazia passar em medicina. E ela começou a me falar, ela disse, olha, você tem que crer em Deus, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E ela frequentava a Igreja Universal. E aí eu me lembro, tá bom, eu creio, mas, sempre pensando com aquela mente depressiva que dava certo para os outros, mas para mim não daria certo nada. Mesmo assim, eu cheguei no final do ano, fiz as provas e não passei novamente. Fui questionar ela por que eu não estava passando. Ela estudou junto comigo as questões e viu que o meu problema era espiritual. Naquele momento eu não acreditei muito, mas ela perguntou para mim se poderia me ungir com óleo. Então eu aceitei aquela unção e fui fazer a prova. E aí quando eu fui fazer a prova, simplesmente eu vi um milagre acontecer naquela prova. Eu vi eu acertar questões que eu sabia e as questões que eu não sabia eu também acertei. Eu disse assim, é o Deus da professora. Então eu fui falar com ela, ela me contou mais detalhadamente, me falou mais detalhadamente sobre Deus, sobre o propósito da fogueira santa, que ela colocava os nomes dos alunos no pedido dela de fogueira santa e os alunos passavam. Então eu tinha sido alcançado através da fé dela, tinha acontecido um milagre na minha vida. Passei na Universidade Federal de Santa Maria, fui morar em Santa Maria e achei que ali eu estava livre da depressão. Mas infelizmente não. Mais uma esperança que eu tinha colocado em cima de coisas e pessoas, que a partir dali eu seria feliz. E aí sim, aí eu percebi que realmente a minha depressão não era normal, e sim era algo que era espiritual. Que Deus abençoe a todos que creem, todos os que creem, em o nome do Senhor Jesus. Não conseguia dormir durante a madrugada, comecei a olhar a programação da igreja, porque ali eu já sabia que Deus estava na Igreja Universal. Através da fé da minha professora, eu consegui enxergar que o Deus que eu não conhecia estava lá. Aquilo fez eu tomar uma atitude de não esperar o outro dia
para ir à igreja. Eu disse, poxa, vejo esses testemunhos, vejo que Deus fala com tantas pessoas, por que esse Deus não fala comigo? E a minha mãe tinha colocado uma Bíblia dentro da minha mala e eu peguei aquela Bíblia, abri e simplesmente comecei a ler sem entender. E aí passou 2, 3 minutos eu lendo a palavra de Deus, eu lendo a Bíblia. Aquela depressão, parece que entrou algo dentro de mim e arrancou aquela depressão. Coisa que há 5 anos os remédios, a terapia com psiquiatra não tinha conseguido, em 3 minutos tinha conseguido arrancar. E aí eu concluí que aquele livro não era um livro natural, era um livro sobrenatural. Eu disse, não, a minha vida vai mudar. E aí eu decidi e resolvi realmente ir para a igreja e me entregar para Deus. Aprendi que a igreja é uma universidade, é uma faculdade da fé, onde cada dia você aprende como usar essa fé. Eu fiz a Fogueira Santa de Israel. Após isso, os meus irmãos também foram para a igreja, fizeram a Fogueira Santa, me converti, me entreguei de fato, de verdade. Li na Bíblia que a verdadeira alegria vinha do Espírito Santo. E realmente eu busquei o Espírito Santo e entrou dentro de mim essa paz, essa alegria, transbordou essa certeza de que Deus era comigo. Foi uma alegria tão grande. Eu me lembro que depois daquilo eu fui uma amiga minha que a gente usou drogas junto e eu disse assim, não, a alegria das drogas, isso não é alegria. Eu disse, a alegria é a alegria que vem do Espírito Santo, é a alegria de Deus. A medicina não tem como explicar isso, né? Porque é algo que vem de Deus. A medicina, ela tenta ajudar o depressivo, mas ela não tem cura para depressão. Mas para quem tem o Espírito Santo, não tem depressão. Então, depois disso veio a minha formatura, né? E a minha formatura foi algo maravilhoso, onde eu comemorei com Deus, né? Aquele objetivo que eu queria tanto quando eu era jovem. E eu dediquei esse dia para Deus, né? Eu dei toda a honra desse dia para Deus. E se eu tenho uma profissão, se eu tenho um futuro, foi Deus que me deu. Depois disso, eu fiz curso em Harvard, que era um outro sonho também que eu tinha. Eu tenho uma segurança muito grande no meu trabalho, principalmente por essa questão de ter o Espírito Santo. Deus me guia, até que lá no hospital corria a fama, né? Que no plantão do Dr. Jairo o paciente não morria. Então isso é muito gratificante. E aí o que faltava mesmo era a vida sentimental, né? E a vida sentimental a gente só consegue ser realizado se Deus guiar para a pessoa certa e se você tiver a pessoa certa do teu lado. E quando a gente se encontrou, ela era exatamente o perfil que eu tinha traçado na Fogueira Santa de Israel. Mais uma conquista através da Fogueira Santa. Ela também fez a Fogueira Santa para me encontrar. E os nossos votos se encontraram. Deus nos escolheu para viver essa história de amor. Essa fé que é tão transformadora, que faz a gente realizar o impossível. E o mais importante, a fé da salvação. E é a melhor coisa que eu aprendi na Igreja Universal, né? Junto com o bispo, como alcançar essa fé. E eu consegui alcançar através do batismo no Espírito Santo e conseguir manter essa fé. É o que me faz mais feliz na minha vida, com certeza.
Está de queixo caído? Está dizendo, meu Deus, que família, que alegria, que casamento. É, meu amigo, você quer uma vida dessa? Faça o que o doutor Jairo fez. Faça o que ele fez. Seja humilde. Sabe, pior que os problemas que você tem é o orgulho. Ele fracassou em 27 provas. E quando ele descobriu que a origem era espiritual, que era a falta do Espírito Santo, e ele viu o sinal de Deus. Ele buscou o Espírito Santo, foi transformado. Hoje é um esposo, é um profissional. Hoje é um servo de Deus. Ele é a esposa. É isso que Deus quer para você. Você não quer o que ele tem? Se você quer o que ele tem, então faça o que ele fez. Porque Deus não faz, repita por favor, Deus não faz acepção de pessoas. Você que se considera um azarado. Como o Jairo, ele era azarento. Na verdade, ele era carregado de encostos. Bem, se você é carregado de encostos, azarado ou não, uma coisa eu sei, domingo agora, você vai ter a oportunidade de subir no altar e ser o próprio sacrifício, cumprir com o seu voto de Jaboque, esvaziar-se de si mesmo, tirar sua confiança de coisas, de pessoas e colocar tudo no altar. Vai arrebentar, porque você vai ser possuído pelo Espírito Santo. Ao pôr do sol, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Se eu fechar o céu e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Porém, a humanidade não demonstra qualquer desejo de se humilhar a Deus e buscar a sua face. Ao invés disso, a crueldade impera e as pragas se propagam. Alguns se aproveitam do caos que o mundo está vivendo para distribuir a maldade de forma aleatória. Não importa quem será atingido. O importante é acertar alguém. Mas essa pessoa é uma pessoa doente, um psicopata. O mundo enfrenta uma triste realidade pandêmica. A esperança de mudança veio em forma de vacina. E, na sequência, alguns que deveriam agir de modo a distribuir saúde, contiveram de forma egoísta o líquido imunizante. Já? Apertou mesmo essa seringa? Qual explicação estaria por trás de tamanha maldade? O sentimento de avareza pode explicar. 2 doses por R$45 mil. E as que chegaram aqui, as que estão chegando, já tudo que já foi desviado e que já tem gente que já pagou. Então não dá para tirar para passar para novas pessoas, né? Já estas pessoas contaminadas com a doença decidiram espalhar o vírus por pura maldade. Espalhar a maldade, objetivo de muitas pessoas. A prova cabal do cumprimento das Escrituras Sagradas. Veja esse jovem que havia acabado de assassinar uma garota após uma partida de videogame. Mas seu objetivo ia muito além deste assassinato. Olha só que maravilha. Em nome de quem você ia atacar o cristianismo? Em meu nome. Por que você fez isso? Mas por que você fez isso? O jovem já havia arquitetado o plano de invadir uma igreja evangélica no bairro da Lapa. Mas o ódio aos cristãos não se resume apenas em algumas pessoas. A ameaça ultrapassa fronteiras e promete fechar o cerco para aqueles que demonstrarem a fé em Deus.
A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$ 150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Deixar aqueles que professam a fé em Deus sem condições para o próprio sustento. Você acompanhou apenas alguns dos tantos acontecimentos que testificam que realmente estamos caminhando para o fim. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu.